Abra o seu coração para receber a bela, agradável e perfeita Palavra de Deus. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, neste momento eu quero lhe convidar para junto meditarmos nas Sagradas Escrituras, a palavra viva, a palavra que transmite vida. E o nosso texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Assim nos diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aprendendo com Bartimeu. Meus queridos irmãos e amigos, a narrativa de Marcos não é sobre um grande líder político como o rei Davi ou Judas Macabeu, ou sobre um sábio rabino como Hillel, fundador da escola Beit Hillel, ou se não, queridos irmãos, sobre mesmo Rabinu Yitzhak Hashim, considerado como o maior dos mestres judaicos e o erudito bíblico mais brilhante de todos os tempos, e é o comentarista clássico da Torá e do Talmud. Por isso ela não deixa, amados irmãos e amigos, de ter lições preciosas para nós hoje, nesta atualidade em que estamos vivendo. Pois do texto em tela que acabamos de ler, amados, nós podemos tirar lições preciosas e aprender, amados, com Bartimeu. Pois nesta atualidade vivemos num mundo desafiador. E para tanto eu quero lhe convidar para olharmos para esse texto da palavra de Deus e extrairmos lições preciosas. E a primeira lição que encontramos, amados, é um exemplo de fé inabalável. O texto nos diz: e foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, queridos, fisicamente estava cego, mas não espiritualmente, pois ele entendeu, meus amados, que ali estava a oportunidade para ele encontrar a solução para o seu problema. Ele entendeu que Jesus de Nazaré era o filho de Davi, anunciado pelos profetas. Ele não tinha presenciado os sinais realizados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não viu os mortos ressuscitarem, leprosos sendo curados, coxos andarem. Não, pois disto a sua cegueira o prepara. Ora, queridos, mas ele tinha ouvido acerca dos poderosos feitos realizados por Jesus, e tendo ouvido, creu que Jesus poderia curá-lo. Precisamos ter uma fé maravilhosa como a de Bartimeu. Nós não contemplamos o Senhor com os nossos olhos físicos, porém, os evangelhos narram os poderosos milagres operados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós devemos crer, devemos ter fé no Senhor e Salvador Jesus, assim como Bartimeu, independente das circunstâncias. Nós somos privilegiados, pois Deus nos deu a sua palavra, que nos fala dos milagres tremendos realizados por Jesus. E o mesmo Senhor e Salvador Jesus, Ele continua o mesmo ontem, hoje. Ora, nós precisamos crer, amados, no que consiste viver pela fé, senão que a pessoa vive na dependência, firmado na palavra viva e eficaz do nosso Deus. Nós precisamos confiar no Senhor enquanto se diz hoje. Não duvide, mas creia. Mas uma segunda lição que podemos aprender com Bartimeu, amado, é perseverança diante das dificuldades. Quando Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, muitos que estavam perto dele não o encorajaram, mas antes o repreenderam para que ele ficasse calado. Contudo, ele não se calou, mas continuou clamando cada vez em voz mais alta: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não deu ouvidos às reprovações dos insensíveis circunstantes, amados, pois eles não conheciam a miséria da cegueira. Muitos pensavam que não valia apenas clamar a Jesus. Ele não deu ouvidos às reprovações, não se deixou levar, queridos irmãos, por aquilo que parecia ridículo aos olhos de muitos. Mas ele continuou clamando, ele perseverou, ele continuou buscando a Jesus, pois ele sabia que em Jesus estava a sua esperança. Quem sabe você tem clamado, quem sabe você tem olhado para as circunstâncias em sua volta, para os problemas que estão diante de você. Você tem buscado alguma vez, quem sabe alguém não tem se levantado e falado: não vale a pena. Não, querido, continue perseverando, orando, buscando, clamando, enquanto se diz hoje. Como Bartimeu, nós precisamos clamar ainda mais por Deus, não importa o que as pessoas venham pensar ou falar. Não desanime, Deus proverá. Irmão, o tempo de clamar ao Senhor por nossas vidas, nossas famílias, igreja, por nosso país. Não podemos desanimar. Muitos vão dizer que não adianta, mas se crermos, veremos a glória de Deus. Portanto, não desanimes, mas clame, assim como o Senhor nos ensina: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que podemos aprender com Bartimeu, queridos, é sermos gratos ao Senhor. Podemos ver em Bartimeu um exemplo de gratidão. Bartimeu, quando foi curado, amados, ele não retornou imediatamente para a sua casa, mas ele continuou diante daquele que realizou tão grandes maravilhas, aquele que ouviu o seu clamor, pois Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, queridos irmãos, e parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e fora ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Oh, queridos e amados, Bartimeu não voltou imediatamente para a sua casa, mas ele continuou diante daquele que realizou tão grande maravilha em sua vida e seguir a Jesus. Meu irmão, meu amigo, os nossos olhos já foram abertos pelo Senhor. Então devemos segui-lo com alegria, testemunhando do seu amor incomparável que um dia nos alcançou. Oh, queridos e amados, que nós possamos falar como Bartimeu: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, então tenho que agradecer, bendizer e exaltar ao Senhor nosso Deus. Meus queridos,
uma das grandes tristezas da nossa atualidade é a ingratidão do povo de Deus. Ele tem nos concedido tantas incontáveis e maravilhosas bênçãos. Mesmo assim, muitos reclamam, são infiéis, ingratos, murmuram e não agradecem ao Senhor. É tempo de agradecer ao Senhor e falar como o salmista Davi nos ensina, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, verso 2. A gratidão é uma das características dos verdadeiros servos de Deus. É uma expressão de um grande coração, queridos, que assim também nós possamos ser gratos ao Senhor a cada momento, a cada instante. Portanto, pare e pense. Eu não sei quais são as suas lutas. Bartimeu tinha um grande desafio. Ele era cego, mas ele confiou em Jesus, clamou perseverantemente ao Senhor, e o Jesus ouviu o seu clamor. Ele operou um grande milagre na vida de Bartimeu, e ao receber este milagre, Bartimeu expressou a sua gratidão ao Senhor. Deus também pode operar um milagre na tua vida, meu querido, mas ao ser agraciado por Deus, seja grato, glorifique e exalte o nome do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém.